Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nosso momento Palavra de Bênção, eu te convido a meditar junto comigo o Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 12. Nele Jesus está dizendo: "Este é o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei." Meus irmãos e minhas irmãs, o mandamento já seria extremamente exigente se fosse apenas amai-vos uns aos outros, porque amar as pessoas já é um comprometimento, uma renúncia, e renunciar-se a si mesmo é extremamente difícil. Quando a gente ama, a gente se torna vulnerável. Por isso que a gente é traído. A gente só é traído pelas pessoas que a gente ama. E por que é que a traição acontece? Porque a gente não espera algo de ruim das pessoas que a gente ama. Porque quando a gente ama, não existem barreiras, a gente não coloca nenhum tipo de obstáculos. Nós nos entregamos inteiramente para a pessoa amada. Então, amar é um risco. Amar é perigoso, porque quando a gente ama, a gente se torna vulnerável. Então, amai-vos uns aos outros já é um pedido muito exigente. Mas mais do que isso, Jesus está dizendo: assim como eu vos amei. Como é que ele nos amou? Nos amou na gratuidade. Deus não esperou que nós o amássemos, ele não esperou uma ação de boa vontade da nossa parte para com ele, para que nos amássemos. Ele apenas nos amou primeiro. Ele quis fazer o bem, na esperança de que o amor dele, semeado em nosso coração, poderia frutificar e fazer com que o amor despertasse em nossos corações e assim, a partir daí, fôssemos capazes de oferecer a ele gratidão, como uma possibilidade. Amar-nos uns aos outros como o Senhor nos amou é escolher amar as pessoas que não merecem, mas que precisam. Como se fosse uma pessoa que herda um pasto, um terreno totalmente infértil. E ele olha para aquele terreno e diz: mas será que aqui não dá para nascer nada mesmo? E aí ele vai, mandará a terra, ele manda adubar, ele rega, cuida com carinho e depois lança uma semente para ver se não pode brotar alguma coisa ou não. E pode ser que brote, pode ser que não brote. Mas o fato é que se a gente não fizer nada por aquele terreno, ele continuará infértil. Assim foi Deus para conosco. Se ele não nos amasse, nós continuaríamos só no erro. Mas quando ele nos amou, nos deu possibilidade de converter. E quantos corações se converteram? Por isso, façamos este desafio tão grande proposto por Jesus. Amemo-nos uns aos outros. E como ele nos amou, quer dizer, amemos aqueles que não merecem, mas que mais precisam. Que Deus nos ajude. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau e até amanhã.
Olá, meus irmãos e minhas irmãs, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nosso momento Palavra de Bênção, eu te convido a meditar junto comigo a primeira leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 15. Nele está escrito que, depois da leitura da lei dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer aos apóstolos: Irmãos, se vós tendes alguma palavra para encorajar o povo, podeis falar. Meus irmãos e minhas irmãs, como nós precisamos de uma palavra de encorajamento também. E muitas vezes nos falta esta palavra, porque na maioria das vezes nós estamos vivendo em um mundo de tantas dores, de tantas dificuldades e tribulações, que a gente só ouve muitas palavras de derrotas, palavras de pessimismos, e às vezes escondido atrás de um certo tipo de realidade ou de realismo, as pessoas dizendo: não, infelizmente o mundo é assim. Não, meus irmãos, o mundo não é assim. O mundo está assim, porque a gente não decidiu fazer o contrário, porque está em nossas mãos, porque Deus está conosco. Se a gente decidir fazer diferente, Deus está a nosso favor, Ele batalha junto de nós para que as vitórias, para que as bênçãos, para que as graças sejam derramadas em nossas vidas, em nossos corações, em nossas famílias, em nossas casas. Como os apóstolos tomaram as palavras naquele momento e falaram para o povo, lembrando-os que desde a criação Deus sempre esteve com o povo, aquele mesmo povo que ele escolheu, que passou por diversas dificuldades, às vezes pela dureza de seus corações, este Deus não os abandonou, mas esteve com eles a todo momento, cumprindo as suas promessas, realizando sinais, prodígios e maravilhas. E hoje, eu senti, enquanto preparava esta palavra, que Deus me dizia a mesma coisa: meu filho, se você tem uma palavra de encorajamento para o povo, pode falar. E é isso, meu irmão e minha irmã, que Deus manda dizer ao teu coração. O mesmo Deus que te criou, que te gerou, que te trouxe a este mundo, que esteve ao teu lado em tantas batalhas e dificuldades pelas quais você já passou, este Deus te garante a vitória. E Ele diz que a tua história será marcada por vitórias, bênçãos e graças, e não por derrotas e dificuldades. Você passará sim por tribulações, enfrentará sim muitas tempestades, mas elas não vão sucumbir a você, porque o Deus de Israel, o Deus de Isaac e de Jacó, o Deus criador do céu e da terra, o Deus de Jesus Cristo, aquele que andou sobre o mar, aquele que fez o céu, o sol parar, aquele que fez coxo andar, mudo falar, cego enxergar, que ressuscitou e trouxe de novo à vida Lázaro, a filha de Jairo, este mesmo Deus está contigo e é Ele quem te garante a vitória. Então não desista, levanta a cabeça e continue marchando, porque enquanto existir vida, há esperança. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Que Deus nos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tchau e até amanhã.